Oi, gente, meu nome é Thalia e esse é o terceiro episódio da série Discipulando. E hoje nós vamos falar um pouco sobre obediência. Você é um filho obediente? Você sabe o que é obediência? Se não, ou se sim, cola comigo e vamos juntos entender melhor sobre o que é a verdadeira obediência. Vamos lá. Já vou trazer uma pergunta que nada mais é do que o que é a obediência? Se você procurar em um dicionário, você vai encontrar o seguinte: obediência é submeter-se à vontade de alguém ou estar sob o comando de alguém. No caso, aqui, sobre o comando de Deus, sobre a vontade de Deus. E um dos tópicos que eu vou trazer é a verdadeira obediência. A verdadeira obediência não é por obrigação, mas é por amor a Deus. Então, quando você tem um relacionamento com o Senhor, quando você se envolve com Ele, obedecer não se torna um fardo, não se torna algo pesado, se torna algo gratificante. Porque quando você conhece o Senhor Jesus, quando você aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você se torna parte do corpo de Cristo. Sendo assim, você acaba se tornando parecido com Jesus. Jesus tem um bom caráter. Jesus é um filho obediente. Jesus, aqui na terra, ele foi um filho obediente ao Pai. Ele obedecia ao Pai e ele alegrava o coração de Deus. Então, quando existe um relacionamento com Deus, automaticamente a obediência vai ser uma consequência, porque Jesus tem um bom caráter, então você acaba se tornando parecido com Jesus, você acaba se tornando obediente. Então, galera, eu tava vendo um vídeo do Douglas do Jesuscope e nesse vídeo ele diz que a verdadeira obediência tem 3 letras I de imediata, I de interna e I de inteira. E eu vou estar falando sobre cada uma dessas palavras para vocês entenderem direitinho o que eu quero passar aqui. Vamos lá. I de imediata, obediência de imediata. O que quer dizer? Que vai ser uma obediência na hora. O Senhor vai falar e você vai obedecer. Você não vai pensar, você não vai ficar questionando por que você deve obedecer. Você simplesmente vai obedecer. Vai ser a primeira reação que você vai ter. E eu vou mostrar um exemplo disso na Bíblia, porque aí não vai ter erro, né? Porque é a Bíblia. Recomendo esse livro é maravilhoso. Esse livro é um livro que vai além da letra. Muito bom, meu povo. Vamos lá. O texto fica lá em Marcos 1, do 16 ao 20. Vamos ler. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Cara, eles não pensaram em nada, eles não ficaram questionando. Porque quando o Senhor nos chama, a nossa reação de imediata é ir. A gente vai, a gente não consegue resistir ao chamado do Senhor. Continuando lendo, versículo 19, vai dizer: pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato, e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Cara, isso é sensacional. E o Senhor vai falar muito com vocês através dessa palavra, em nome de Jesus. Agora, obediência interna. Gente, muitas vezes a gente obedece externamente, nos nossos atos, mas o que importa para Deus é a obediência interior.
É claro que a obediência externa também é importante, mas o Senhor não vê como o homem vê. Então ele sabe que no fundo a gente não está obedecendo. Vou usar um exemplo bem simples, tá? Vamos supor que a minha mãe me pediu para comprar um pão na padaria. E eu, como uma filha muito obediente, eu vou lá e falo: é claro, mãe, eu vou comprar um pão para você na padaria. E eu vou. Mas no meu interior eu vou estar murmurando, eu vou estar reclamando. E eu não vou estar fazendo aquilo de bom grado para ela. Eu só vou estar obedecendo por obrigação. E isso não é uma obediência. Obediência por obrigação não é uma obediência. Porque o Senhor vê o nosso interior, Ele conhece o nosso interior. Quem olha de fora vai falar: nossa, como a Thalia é uma filha obediente. Olha lá, a mãe dela pediu e ela foi na hora. Mas o Senhor que conhece o nosso interior, Ele vai saber. O que adianta a gente maquiar, né, por fora, se fazer de bom moço, mas por dentro a gente não está obedecendo, sendo que o Senhor vê e é Ele que a gente tem que agradar. Então, obedeçam internamente, porque a verdadeira obediência acontece no nosso interior e ela é de coração. Vocês precisam entender que Deus é o nosso Pai. Ele sempre vai querer o melhor para nós, porque nós somos os seus filhos. Então, quando Ele dá uma ordem, quando Ele dá uma instrução, é importante que a gente obedeça de verdade. Ele nunca vai deixar a gente caminhar sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece o caminho, o Espírito Santo vai nos guiar em direção ao alvo que é o Senhor Jesus. Então, escolha obedecer, porque o Senhor tem o melhor para nós e tudo tem um propósito. Agora, obediência inteira. O que é uma obediência inteira? Eu vou deixar uma frase aqui que o Douglas do Jesus Cop falou, que é: meia obediência é uma desobediência inteira. Meu Deus! Gente, Deus quer uma obediência por completo. Não existe meia obediência. Ou você obedece a Deus, ou você não obedece a Deus. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Minha mãe vai sair de casa. Ela vai fazer compras. E ela, antes de sair, me pede: Thalia, varre a casa e passa pano. Quando eu chegar, eu quero a casa arrumada. Aí eu fico assistindo televisão, aí eu vou varrer a casa, e depois eu fico com preguiça, eu não vou passar pano. Eu obedeci a minha mãe? Mas eu obedeci metadinha, né? Eu obedeci um pouquinho o que ela falou. Galera, isso não existe. Eu não obedeci o que minha mãe pediu. Ela me pediu pra varrer, passar pano, eu só varri. Isso não é ser uma filha obediente. Eu tô sendo desobediente. E muita gente faz isso com Deus. Lá em João 15:10, Jesus vai dizer: quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Então, quando a gente obedece, a gente está no amor de Deus, porque a obediência é por amor. Gravem isso, gente. A obediência é por amor a Deus e não é por obrigação. O segundo tópico que eu vou trazer aqui é os benefícios da obediência. A obediência também tem os seus benefícios. E eu vou mostrar alguns exemplos que existem na Bíblia, porque aí não tem erro. E vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. A passagem que eu vou ler fica lá em Êxodo 10, do 24 ao 25. Vou ler. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. Observe, gente. Mas deixem seus rebanhos aqui. Faraó sempre tinha um porém. Vocês podem fazer isso, mas
Ele sempre tinha um porém. Então Moisés logo responde a Faraó: de jeito nenhum. Moisés se manteve firme e não negociou seus princípios, pois havia uma palavra sobre ele e sobre o povo de Israel. Eles seriam libertados com tudo que era deles por direito. Em momento nenhum Moisés abriu mão para aceitar as migalhas de Faraó, porque ele conhecia o Deus quem ele servia. Ele sabia onde ele estava, ele sabia para onde ele ia. Então, quando você conhece o propósito de Deus na sua vida, você não vai abrir mão do que Deus tem para você. Moisés foi obediente porque conhecia o Deus a quem ele servia. Com certeza, Deus se agradou da atitude de Moisés. E galera, Deus honra a obediência. Logo em seguida, no capítulo 11, vai dizer o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: atingirei o Faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o Faraó os deixará sair de seu território. Cara, olha a consequência da obediência. Isso é resultado da obediência. É claro que existia uma promessa de Deus sobre aquele povo, mas Deus honra a obediência. Moisés foi obediente e logo em seguida, no capítulo seguinte, o Senhor já falou que ia libertar o povo, que eles já iam sair. Cara, isso é sensacional para mim. Então, tinha chegado o momento deles viverem o que Deus tinha para eles. Para tudo existe um propósito. A gente precisa suportar o meio e o Senhor vai nos sustentar e cuidar de todo o resto. Porque quando o Senhor sopra uma palavra sobre nós, é Ele quem vai fazer. Não é a gente. É Ele que faz. E Ele supre com todas as nossas necessidades. Outro exemplo que eu vou usar fica lá em Lucas, capítulo 5 e versículo 5. Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes. A gente já consegue visualizar a obediência aqui, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Por mais que estejamos nos dedicando e fazendo a coisa certa, só vamos colher os frutos na hora certa. Lá em Eclesiastes 3:1 diz: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Às vezes, nós vamos ter que crer sem ver. E é isso que os discípulos de Jesus fizeram. Eles não eram discípulos ainda, mas logo adiante eles iam se tornar. Às vezes nós vamos ter que crer sem ver. Às vezes a palavra que o Senhor soprar sobre as nossas vidas não vai fazer sentido com a nossa realidade. O Senhor deu uma ordem e eles obedeceram, mas não fazia sentido o que o Senhor tinha dito, mas eles resolveram obedecer. Gente, só vê o milagre quem é obediente. Quem não é obediente não vê milagre. E o Senhor faz isso para testar a nossa fé. E muitas das vezes a gente vai ter que ter os olhos da fé para crer. Eu vou me usar aqui como exemplo. O Senhor, Ele soprou uma palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. E a palavra que Ele soprou é totalmente o oposto da minha realidade. É totalmente diferente da minha realidade. É uma coisa que, se você parar para pensar, se você levar para a razão humana, cara, é impossível. É impossível de acontecer. E eu costumo dizer que o Senhor, Ele escolhe os improváveis. Eu sou improvável. A minha família é improvável e a minha casa é improvável. Mas o Senhor me escolheu e soprou uma palavra, soprou uma promessa sobre mim nessa geração. E às vezes é difícil, porque a gente precisa crer, mas às vezes a gente não vai ver. A gente não vai ver nem uma flepinha da promessa.
no milagre, a gente não vai ver. Mas se a gente se manter firme na rocha, que é o Senhor Jesus, a gente vai ver o milagre sim. Porque quem é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito. Porque se você é fiel no pouco, você também vai ser fiel no muito. Voltando à explicação do texto, né? Simão e os seus companheiros, obviamente, estavam cansados, fadigados, porque eles tinham trabalhado a noite inteira até o amanhecer. Gente, eles ficaram tentando pegar peixe a noite inteira. Eles ficaram pescando a noite inteira, mas eles não pegaram nenhum peixe. E o Senhor dá uma ordem para jogar a rede. Eles chegam na praia e o Senhor dá uma ordem para eles jogar a rede de novo, para eles jogarem a rede de novo. Gente, não faz sentido. Sério, se você parar para pensar, não vai fazer sentido a ordem do Senhor. Mas por causa da obediência deles, eles viram o milagre. Gente, se eles não obedecessem, eles não iam ver milagre nenhum. Mas como eles foram filhos obedientes, o Senhor fez, cara. Nós temos que nos dispor a obedecer a ordem do Senhor. Mesmo que não faça sentido, mesmo que a gente não entenda por que o Senhor nos deu essa ordem, é melhor obedecer. Porque a obediência gera recompensa também, tá? Então, pela obediência de Pedro e seus companheiros, Deus honrou eles. Eles foram honrados. E lá em Êxodo, Moisés, no capítulo anterior, ele é obediente e no outro capítulo o milagre se cumpre. O benefício da obediência acontece. E aqui também é a mesma coisa. No versículo anterior de Lucas 5, o Senhor dá a ordem. E no versículo 6 vem o benefício da obediência. E eu vou ler para vocês. Capítulo 5, versículo 6. Diz o seguinte: dessa vez as redes ficaram cheias de peixe, que começaram a se rasgar. A obediência nos leva em direção ao propósito. Nas mãos do Senhor vai ter pranto, vai ter dor, vai ter cansaço. Mas o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te ajudar. Ele não vai te deixar sozinho. Porque quando o Senhor nos leva em direção ao deserto, Ele nos sustenta. E Ele vai suprir com todas as nossas necessidades. Porque se foi Ele que te colocou no meio do deserto, é Ele quem vai te ajudar. Não é a força do seu braço, é a força do braço de Deus. O Senhor Jesus, Ele conhece o deserto. Então Ele não pede nada que Ele não tenha feito antes por nós. O Senhor já esteve no deserto. Quando Ele estava aqui na terra, Ele já esteve no deserto. Então Ele entende como o deserto é difícil. Mas se a gente entrar no deserto junto com o Senhor, é vitória, meu amigo. Não tem outra, porque o nosso Deus é vencedor. Vai ter provação sim, vai ter bandeja. E aí você vai ter que ser fiel no meio do deserto. E a nossa vitória está em Jesus Cristo, porque somos vencedores nele. Lá em Provérbios 21, 31 diz: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Então, continua firme, não desanima. O Senhor te levanta, o Senhor nos levanta e Ele sempre vai estar conosco até o fim. Se formos fiéis no pouco, no muito, Ele vai nos colocar. Amém? Então é isso, pessoal. Espero que essa palavra tenha ajudado vocês de alguma forma e que o Senhor edifique cada coração. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha com essa pessoa. Pode ser um familiar, um amigo, até alguém distante, mas compartilha. E eu tenho certeza que o coração dessa pessoa também vai ser edificado. A gente precisa compartilhar o pão, irmão. A gente não pode guardar só pra gente, não. Nos siga nas redes sociais, Instagram, quem.este,
Os áudios também estarão disponíveis no nosso canal no YouTube. Quem é este? E continue nos acompanhando aqui. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Glória, glória, aleluia.